Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Portal 1111, o seu momento de conexão, o seu momento de pedido, o seu momento de gratidão. Muito bom ter vocês aqui. Um tema de hoje, algumas pessoas gozaram, né? A gente põe um tema assim, eu nunca tive tanto retorno do tema, né? Porque eu pus o dia que eu fui cometer o suicídio, era meu desespero, era o fim, minha história, minha vida. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês hoje, a minha história, a minha vida, o que aconteceu comigo. E por quê isso? Exatamente por esse momento que a gente está vivendo. Algumas pessoas me perguntando se eu estou atendendo como terapeuticamente online, se eu estou atendendo presencial. As pessoas estão começando a aumentar, cada um com seus problemas pessoais, né? Uns com falta de dinheiro por não estar ganhando, não estar produzindo, outros perdendo emprego, outros em situações emocionais muito grandes de ter que ficar fechado em casa, de conviver com família, como nunca conviveu, de estar sozinho. Então cada um, o tempo vai passando, vem esse medo, o medo da morte, o medo de ficar doente, o medo de perder a respiração, o que será amanhã. As pessoas começam a ter muito medo do futuro e vão se afastando do poder que cada um tem, né? E muitos de vocês já me acompanham há um bom tempo, sabem da minha história, assistiram palestras, estiveram dentro de sala de aula comigo. Eu dentro de sala de aula conto muito da minha vida, principalmente no Semente, mas outras pessoas começaram a me acompanhar. Hoje eu até recebi pela manhã um direct de uma pessoa me chamando, o senhor, ou então me chamam de doutor, e começam a me ver um cara que entra aqui e começa a falar sobre temas, né? Então eu trago o tema do medo, eu trago o tema da depressão, do perdão, de força de vida, dicas de ser feliz, e a gente, mas e aí? Então as pessoas às vezes acham assim, nossa, o Luciano tem uma vida incrível, o Luciano isso e aquilo. Então tudo isso a gente vai adquirindo das experiências de vida, né? E a maioria das experiências que trazem o nosso crescimento não são experiências maravilhosas, não. Dizem que a gente tem duas maneiras de aprender, ou é na dor ou é no amor, né? E incrível como todos nós, a grande maioria das vezes, a gente vive na dor, né? E são das experiências de dor que traz o crescimento, que a gente entra nessa EPP que eu falo, de evolução pessoal permanente, nessa espiral da vida. Então, para quem não me conhece, muitas vezes não sabe de alguns grandes problemas, grandes depressões que eu passei na vida. E com isso, as pessoas começam a achar que esse momento de agora é o fim da linha. Não, tudo isso vai passar também. Então hoje, o tema de hoje é minha história, minha vida. Eu não sei se você sabe ou você não sabe, mas teve um momento da minha vida, eu com 34 anos, ali nos meus 34 anos, que eu fiquei mas muito perto do suicídio, né? Então naquela época pegou fogo na minha empresa e eu não tinha seguro, o seguro tinha acabado de um infortúnio, tinha 15, 20 dias, e caiu um balão na minha empresa e esse dia a empresa queimou. 6 meses depois eu tinha perdido a noiva, eu tinha perdido mais de 2 milhões de dólares na época, a empresa estava à beira da falência, eu estava com mais de R$1 milhão de dívida, eu era separado, meus filhos chamavam outra pessoa de pai, né? Minha primeira esposa havia casado novamente, eu não conversava com meu próprio pai, há muitos anos sem conversar com ele. E poxa, daí chega aqueles momentos de vida, sabe o que alguns estão vivendo agora, com esse negócio do vírus, com esse medo assim, fechados. Eu me sentia naquela época muito fechado em mim mesmo, né? A minha cabeça, ela era lotada do quê? De nuvens pretas. Eu não conseguia ter um pensamento positivo. Eu me achava assim, abandonado por Deus, sabe, naquela situação assim que você acha que Deus não existe. Eu falei, não é possível, que Deus possa existir, você passando por tantos e tantos problemas, não é possível. Ou então, se Deus existe, no mínimo nesse momento de vida,
ele me esqueceu, ele me abandonou, né? E eu estava nessa fase. Então você imagina você sem dinheiro, a tua empresa quebrada, você devendo um dinheiro que você não tem ideia, sabe? Você não tem ideia como arrumar. Imagina se além de não ter nada, você dever mais de R$1 milhão, né? Sozinho, né? Sem ninguém para estar ali perto, sem conversar com o próprio pai, sem conversar com filhos. E daí você fala, puta, viver para quê? Né? Você começa a não ver saída, a gente começa a não ver saída para aquilo. Para que viver? Para que estar nessa vida para só estar com desgraça? Você não ter um dia de alegria, você não ter um dia de sono tranquilo, você não ter, sabe, nada. É assim que eu me sentia, né? Com 34 anos eu me sentia um nada, eu me sentia um merda, eu me sentia abandonado por Deus, eu me sentia abandonado pela família, eu me sentia, sabe, abandonado por mim. Eu acho que gozado, né? Eu nunca pensei disso dessa maneira que me veio essa reflexão agora. Acho que naquele momento da minha vida eu me senti, acho que abandonado por mim. E quando você está nesse momento de desespero, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente é um país assim com 90% da população, 95% da população é cristã, independente de ser católicos ou protestantes, né? Mas são cristãos. Mas tem toda a energia que nós trouxemos, né, na época da escravidão, com os negros, tal, do misticismo, de toda a parte mística, de toda a parte da terapia transpessoal, de toda a parte da espiritualidade, do espiritismo. Então eu vejo, e conversando esses mais de 20 anos aí como terapeuta, naquela época que eu estou contando para vocês, eu não fazia ideia que a palavra psicologia existia, né? Eu era formado em processamento de dados, formado em administração de empresas de garoto. Então eu com 34 anos de idade era o cara mais racional que vocês podem imaginar, sabe? O cara mais cético, 2 mais 2 são 4, e a matemática explica tudo, e pronto, esse era eu, né? Então eu não sabia nada de terapia, não sabia nada de nada, mas nesse desespero da minha vida, separado, sozinho, os filhos não te reconhecendo, eu não conversando com meu próprio pai, quebrado, falido, sabe, você invadido por aquele desespero, você começa a acreditar em tudo, né? Então às vezes nas palestras eu pergunto, quem aqui, independente da sua religião, sabe, não vai lá e passa por uma benzedeira, deixa eu me benzer, deixa eu passar um incenso na casa. Então, porque nós estamos assim, a nossa cultura, ela é muito variável, ela é muito abrangente, com raras exceções de muitas religiões extremamente fechadas. Outras, você começa a acreditar em tudo. E meu amigo, quando você está num perrengue, que você está desistindo da vida, desesperado, aí é o momento que você passa a acreditar em tudo mesmo, mas em tudo mesmo. E eu estava no limite do meu desespero, tá? Eu já tinha ido em tudo quanto era lugar. E aí, no total do desespero, olha que coisa incrível. Uma pessoa tinha me indicado, falou assim, cara, você precisa tomar um passe energético. Eu vou te indicar um lugar, vai lá para você tomar um passe energético, porque tem uma nuvem negra em volta de você, tem um monte de coisa ruim em volta de você. E eu naquele desespero financeiro, emocional, achando que tinha sido abandonado por Deus, eu falei, pelo amor de Deus, me dá esse endereço aí. E eu morando em São Paulo, na zona leste de São Paulo naquela época, e tinham me dado o endereço na zona sul, depois do aeroporto de Congonhas. Então olha, vai lá na terça-feira, segunda-feira, sei lá, vai lá nesse dia às 3 horas da tarde, que todo esse teu desespero vai acabar. E lá eu fui. Eu estava tão ferrado financeiramente naquela época, eu não tinha nem carro mais, eu tinha perdido apartamento, eu tinha perdido tudo. E eu estava naquela época com um carro emprestado do meu pai, um carro velho. Eu não falava com meu pai, mas meu pai não morava em São Paulo, ele estava em Goiás, e ele deixava aqui um carro velho,
numa casa que ele tinha na cidade de Arujá, lá parado, e eu peguei e fui lá pegar esse carro, falei com meu irmão, não conversava com meu pai, peguei esse carro emprestado aqueles dias para usar esse carro. E eu estava lá com esse carro, desespero, e fui então lá para a Zona Sul, atrás para tirar essa nuvem negra em cima de mim, né, para receber essa liberação energética. E quando eu chego lá na porta do local, eu me deparo com uma seguinte mensagem: os nossos atendimentos mudaram, não são mais de segunda-feira às 3 horas da tarde. O atendimento é na terça-feira, amanhã, 3 horas da tarde. Cara, você já está no desespero, você já está ali desistindo da vida, e aquilo foi mais uma mensagem que realmente a vida não vale a pena, realmente a vida não é para mim. Volto para casa numa depressão danada, vou diretamente para casa e fico ali que nem um moribundo, sabe, aquele zumbi, esperando passar 24 horas para poder estar no dia seguinte, às 3 horas da tarde, que eu precisava me livrar daquilo que diziam que estava comigo. Não trabalhei, acho que não comi, não dormi direito, tremia, desesperado, e fui. E daí, nesse dia, na parte da tarde, um irmão meu mais velho fala comigo, disse que ia pegar minha mãe em Santos, que ele iria de carro para Goiás, lá para a fazenda do meu pai, que levaria a minha mãe com ele e tal, papapá. E eu falei, pô, que bom, que ótimo. Eu vivendo, eles moram em Arujá, eu vivendo em São Paulo naquela solidão danada, e ninguém sabendo de tudo que passava na minha cabeça e do tamanho da minha dor. Bom, enfim, dia seguinte eu tinha que estar lá às 3 horas da tarde, saí mais cedo. Eu falei, bom, vou sair às 2 e vou para lá. E pego as 2, e aquele dia eu pego, não sei porquê, a 23 de maio ali, você passa pela Tiradentes, depois 23 de maio, sentido aeroporto, tudo parado, e de repente um cara do meu lado olha assim e faz para mim, bate na buzina, eu olho para ele, ele faz assim para olhar para baixo, e eu começo a perceber que o carro ele tá difícil de dirigir. E daí ele grita assim, pneu furado. Nossa, me deu a sensação agora daquele momento. E esse pneu furado, eu corri, parei, tinha um posto de gasolina, eu paro um posto de gasolina e o pneu realmente estava furado. E daí eu vou lá no porta-mala do carro velho lá do meu pai, e não tem chave de roda, não tem macaco, não tem nada. E daí aquele desespero, ainda bem que eu estava no posto de gasolina, fui conversar lá com o frentista, ele correu com aqueles macacos jacaré, manja aquele macaco jacaré que sobe o carro, porém cadê a chave de roda que coubesse ali certinho naquele parafuso? Procura a chave de roda daqui, procura de lá. O cara me ajudou a trocar o pneu, graças a Deus, pelo menos o step estava ali, troco o pneu, perco aquele tempo danado ali e sigo, né? E aí sim, quando eu chego na porta do lugar, completamente diferente do dia anterior, porque no dia anterior eu parei meu carro na porta do lugar porque tinha mudado o dia. Nesse dia estava lotado, era carro para tudo quanto era canto, e era uma ladeira grande. Então eu desci aquela ladeira com o carro e consegui parar meu carro, sei lá, a uns 500 metros do local. Então parei esse carro 500 metros do local, subo aquela ladeira quase morrendo, esbaforido lá, andando pela ladeira, e quando eu chego na porta, a porta está fechada, e tem uma pessoa assim, na porta fechada, uma grade fechada pelo lado de dentro. Eu falei, oi, é aqui, eu vim para um trabalho assim, 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 e a pessoa falou assim, me desculpe, nós fechamos a porta às 3 horas em ponto, são 3h05, os trabalhos já começaram e ninguém mais entra. Gente, não é bom lembrar disso, sabe? Nesses momentos não é bom lembrar, sabe? A gente tem âncoras dentro da gente que volta a relembrar tudo que a gente passou na vida. Naquele momento, eu entrei, desci,
o carro desolado, entrei no carro, eu peguei o meu celular e liguei para minha noiva que tinha me deixado depois do incêndio, minha ex-noiva que tinha me deixado depois do incêndio, onde eu perdi tudo. E eu ligo para ela e falo assim: fulano, você tem razão, sabe? Eu sou um merda, eu não tenho valor nenhum, você tem toda a razão do mundo de ter me deixado, sabe? O mundo me deixou, eu sou um cara que eu não mereço nada dessa vida, tá? Você nunca mais vai ouvir falar de mim. Desliguei o telefone na cara dela e desliguei o celular. E daquele momento eu só tinha uma coisa fixa na cabeça: eu vou para casa, vou pegar o elevador, vou subir no elevador, abrir a minha porta e pular pela janela. Eu sempre tive medo de altura, então ali tinha me dado o significado por que eu tinha medo de altura, porque assim seria o fim da minha vida, daquela vida desgraçada, daquela vida medíocre que um homem com 34 anos podia ter, devendo, longe da família, sem conversar com o pai, sem conversar com os filhos, e era o único fim que uma pessoa podia ter como eu, e só tinha isso na minha cabeça. E naquele percurso de 45 minutos, 50 minutos, sem trânsito de volta, né? Eu só pensava nisso, e eu comecei a perceber que Deus ou o diabo tinha preparado exatamente a melhor coisa para mim naquele momento, né? A minha mãe não estava, pois naquela manhã o meu irmão tinha ido buscar ela perto da hora do almoço, e eles estavam a caminho daqueles 800 quilômetros até Goiás. Então que seria perfeito, que eu me suicidaria, que ninguém ali onde eu estava morando, naquela periferia de São Paulo, que eu tinha me mudado depois de perder apartamento com incêndio, depois de perder tudo, que ninguém ia saber de mim e que eu seria enterrado. Então, quando minha mãe soubesse o que teria acontecido comigo, já não teria tanta dor, porque ela não estaria para enterro nem nada. Olha a loucura que se chega a um homem, né? Então, tudo isso eu falei, vai ser perfeito, né? Na fazenda, eles vão estar lá sem comunicação, minha mãe vai estar viajando com o meu irmão, e vai ser assim. E aí foi. A minha cabeça só fazia essa imagem: andar de carro, chegar em casa, pegar o elevador, deixar a chave dentro do carro para que pudesse encontrar o carro aberto, deixar o meu apartamento aberto, encostar a porta, atravessar a sala que não tinha nada, né? Eu tinha mudado para um apartamento de periferia depois que eu tinha perdido tudo. A única coisa que tinha na sala, aliás, um apartamento inteiro, eu tinha uma geladeira pequena, um fogãozinho pequeno assim, de 4 bocas, pequenininho assim, esses de acampamento, na cozinha, uma poltrona negra de um único lugar na sala e uma cama. Eu não tinha mais nada, o apartamento era vazio, na periferia, depois que eu tinha perdido o meu lindo apartamento na Anália Franco na época. Era a única coisa que eu tinha. E na minha cabeça foi isso: eu vou atravessar a sala e pulo. E assim foi, né? Eu não pensei mais em nada. E eu peguei, e assim, isso é a grande sacada da vida que eu tenho para falar para vocês hoje, depois de 20 anos, 21 anos que isso aconteceu, né? Essa grande coisa assim, da física quântica, de Deus, como as coisas acontecem, né? E daí eu abro a porta, e quando eu abro a porta e vou em direção à sacada para pular, naquela poltrona que eu havia deixado vazia pela manhã, tinha uma pasta, essas pastas cor-de-rosa que a gente, de estudante, sabe, que a gente compra em papelaria. Tinha uma pasta em cima da poltrona, e aquilo mexeu comigo, porque não estava lá quando eu saí, né? Não estava lá aquela pasta. E daí eu olhei para a pasta
e estava assim escrito a máquina, essas folhas de sulfite, com durex em cima. Na capa da pasta estava dizendo assim: nascimento, vida e morte de Meixo Sama. Né? E eu peguei e falei assim: nossa, o que é isso? Vamos abrir um parênteses para vocês não ficarem na história no vácuo, né? A minha mãe, que alguns de vocês já viram nas minhas lives aí, subindo 3, 4 degraus, 3, 4 andares em casa, fazendo exercício. A minha mãe hoje com 92 anos, ela tem a 4ª série primária, né? Ela fala coisas erradas, tem português errado, tal. Então ela é uma pessoa ignorante por falta de cultura, mas ela é PhD em espiritualidade, PhD em intuição, PhD em experiências de vida. Minha mãe é uma das mulheres mais incríveis e guerreiras que eu conheci na minha vida. E ela, dentro dessa intuição, dessa espiritualidade e tal, diz ela que teve um pensamento muito forte comigo naquela manhã, e ela tinha aquela pasta em casa. E quando meu irmão passou para pegá-la em Santos, para ir para Goiás, perto da hora do almoço, ela falou assim: Carlos, eu precisava deixar isso aqui para o teu irmão. Né? Eu precisava dar isso aqui para o teu irmão. Tem como a gente encontrar o teu irmão? Daí ele falou assim: poxa, eu não sei, mãe, precisaria ver com ele e tal, ligar para ele, ver. Não, deixa, eu queria que ele visse uma coisa quando ele chegasse em casa à noite. Eu sei que ele deixa a chave, porque eu já vim outras vezes para o apartamento dele, ele deixa uma chave para a mulher da limpeza na portaria do prédio dele. É caminho para a gente ir embora. Você poderia passar lá na porta para eu deixar na portaria para ele, ou se a chave estiver lá eu deixo no apartamento? E assim eles fizeram sem ela me falar nada. Olha como a física quântica explica isso, gente, a sincronicidade, a maravilha da vida. Então minha mãe passa com meu irmão no meu apartamento, para ali, e a chave realmente estava lá, a chave da faxineira. E ela pede para o meu irmão se ele podia deixar aquilo no apartamento. Então meu irmão sobe, abre o apartamento e deixa em cima da única poltrona que tinha na sala a pasta, e eles vão embora. Né? E eles pegam e vão embora. Então, fecha o parênteses, porque que essa pasta estava ali. Naquele momento eles já estavam a quilômetros de distância, e eu pego a pasta com esse título, né? Nascimento, vida e morte de Meixo Sama. E eu, naquele impacto, eu abro a pasta e começo a mostrar que Meixo Sama tinha nascido, que casou, que era comerciante e de repente passou dificuldades e depois ele ficou viúvo. Eu falei: poxa, olha, ele é viúvo, eu não sou viúvo, mas sou separado. E naquela história que eu fui vendo, eu comecei a ver que tinha um monte de coincidências entre a vida dele e a minha, que muitas coisas que ele tinha passado na vida, eu tinha passado. E daí fala que o Meixo Sama, aos 43 anos, vamos abrir um outro parênteses. Quem é o Meixo Sama, né? O Meixo Sama foi o fundador no Japão de uma filosofia de vida que se tornou a messiânica. Virou por uma época igreja messiânica e depois voltou, deixou de ser uma igreja, uma religião messiânica, e voltou a ser uma filosofia de vida, que é a messiânica. E meus pais, por uma época, através de um tio que eu tinha no Rio de Janeiro, passaram a se interessar muito por pela messiânica, né? Que nada mais é do que energia. Então o Meixo Sama ensinava, a messiânica ensina que você dá o jurei, é uma maneira energética, uma imposição de mãos, como o pessoal faz com reiki, uma imposição de mãos com reiki, onde energeticamente passa, a pedido de Deus, uma energia para a pessoa, uma energia curativa, uma energia de paz e tal. Então essa é a messiânica. E eu conhecia muito a respeito da messiânica através dos meus pais. Então eu comecei a ver, então conta a história de Meixo Sama, que ele com 43 anos de idade, ele começou a ter visões de madrugada.
e ele começou a ter visões de madrugada, e ele acordava a esposa dele. Isso durou 4 meses, e ele editava tudo o que ele estava tendo. Sobre o quê? Sobre passado, presente e futuro. Ele tinha premonições sobre o futuro. Até hoje, no templo da Messiânica no Japão, em Tóquio, existem mais de 400 páginas escritas pela esposa do Meixo Sama a respeito disso que eu estou contando para vocês. Muito bem, num certo momento da vida de Meixo Sama, ele teve uma visão que ele precisava subir no morro, não sei das quantas lá, e levou toda a família dele. Eles demoraram lá, eu não lembro bem da história, 2 dias, 2 noites para chegar no topo desse monte, né? E chegou lá, eles estavam chegando lá ao amanhecer, e lá ele teve esse último contato dele, onde ele dizia o seguinte, que o mundo, ele era totalmente da espiritualidade, e que ele vivia na dualidade, e que muitos mestres ainda viriam, né, para aumentar o campo energético do mundo, né? E que naquele momento ele sabia que ele era mais um deles. E quando ele desce o morro, tudo que ele tinha no comércio tal, ele passa para os filhos, ele abre a mão de tudo, e ele fundou então, na época messiânica, né? E 5 anos depois, a Messiânica no Japão já tinha 100 mil seguidores. E o Brasil hoje é o segundo lugar que é onde tem mais messiânicos no mundo. Depois do Japão, o Brasil é o segundo país com mais messiânicos. Bom, o que é certo, eu ali sentado no chão, que eu sentei no chão com aquela pasta na mão e comecei a ler a história dele, que tudo tinha acontecido com ele com 43 anos, me deu um ataque de choro, mas um ataque de choro tão grande. Gente, eu chorei, acho que até não ter mais lágrimas, até virar do avesso. Sabe? É o que a gente chama hoje em psicologia de catarse, né? Mas eu chorei, sabe? Até achar que tinha... E esse choro era um pedido de perdão a Deus, né? Porque a grande sacada que eu tive naquele momento que eu li aquilo de Meixo Sama, a grande sacada foi assim, cara, esse cara recebeu de Deus a missão de vida dele. Ele recebeu de Deus a missão de vida dele com 43 anos. Mas que grande filha da puta, desgraçado eu sou, de querer ter o tamanho da covardia de tirar a minha própria vida com 34 anos, de estar pensando em tirar a minha vida com 34 anos, sabe? Pois eu nem sei nada sobre mim. E ele com 43 anos de idade é que Deus falou com ele e que Deus mostrou para ele a missão de vida dele. Eu não tenho direito sobre a minha vida. O meu único direito é viver. Olha, eu sei te dizer que hora que aquele choro passa, a sensação que eu tinha é que tinha passado um caminhão sobre meu corpo. Eu acho que não tinha um músculo, sabe, do meu corpo que não doía, mas não doía muito. Eu estava completamente molhado, de suor, de lágrima, de ranho, e eu literalmente, ali da sala, eu me arrastei, sabe, que nem você se arrasta quando está em guerra. Eu me arrastei até o quarto. Já era noite, né? Então assim, quando estava lá aquela porta fechada, era às 3 horas da tarde, eu devo ter chegado em casa por volta de 4 e pouco, e eu sei que esse processo todo, estava à noite, estava escurecendo, talvez 6 e pouco da noite, 7 horas, eu sei que estava escuro. E eu não tinha forças, eu me arrastei até o quarto, eu me arrastei sobre a cama e ali eu simplesmente apaguei. Acordo no dia seguinte com o sol batendo na minha cara, vindo da porta do banheiro que eu tinha deixado aberta, com a mesma roupa, né? Daquele jeito deplorável,
Só que uma coisa tinha mudado dentro de mim. Uma coisa tinha mudado. Naquele momento, eu tinha dentro do peito uma força, mas uma força que eu não sei dizer de onde vinha. Era aquela força divina. Eu só tinha uma sensação no meu coração: sai da minha frente, que eu estou passando. Claro que eu vou passar sobre tudo e sobre todos, sabe? Com honestidade, com amor, com tudo. Mas sai da minha frente, que eu, a partir desse momento, vou fazer a minha vida de maneira diferente. E aí tem um casal que já fez o Semente, que se chama Luciano e Luciana, né? Os dois, o Luciano sempre falou: cara, eu adorei o teu curso Semente, mas uma das coisas que mais me impressionou e que marcou e que eu levei como marca da vida é quando você fala, que você bate no peito e fala: eu sei o que eu venho fazendo na minha vida nos últimos 20 anos. Quando ele fez o Semente, eu falava acho que 18, 19 anos. E a partir desse dia, dessa manhã, é que eu criei, sabe, essa frase, que eu criei, sabe, esse talismã: eu sei o que eu venho fazendo na minha vida a partir desse momento e desse dia. Esse dia foi a minha virada de chave, foi a minha conexão com a física quântica, foi a minha conexão com tudo. Eu posso garantir para vocês, 6 meses depois, eu já tinha recuperado muito do dinheiro que eu tinha perdido. Simplesmente, a partir daquele dia, eu comecei a estar no lugar certo, na hora certa, encontrando pessoas certas, em todos os sentidos da minha vida. Daquele dia para frente, as coisas começaram a acontecer. E daí, em volta daquilo, com essa mesma pessoa que tinha me indicado para ir nesse lugar, ela me indicou então o primeiro curso da minha vida. Ela falou: vai lá que isso vai te fazer bem. Isso eu conto em sala de aula, né? E eu não sabia nada sobre a palavra psicologia. Aí veio o primeiro passo para eu me tornar terapeuta, né? E daí eu vou lá para esse curso indicado, que eu não sabia nem que existia a palavra psicologia. Eu falei: tá bom, se essa é a solução, eu vou parar no curso. Então depois, resumindo aqui, que não é o fato, né? Eu falei o dia que eu me suicidei, o que aconteceu, e daí foi quando eu fui para esse curso. E esse curso, às vezes em palestra, dentro de sala de aula, eu começo o Semente exatamente contando, né? Quando foi a minha chegada no curso. Eu não vou contar aqui agora, mas a grande percepção do curso, quando eu cheguei no curso, quando terminou o curso, foi o seguinte: cara, eu sou empresário e sempre fui empresário porque meu pai era empresário e eu estou seguindo os passos do papai para ser aceito, sabe, para ser amado. Eu estou fazendo o que ele fez na vida, mas eu quero ser isso. Eu me encontrei aqui nesse curso. Eu quero ser professor, eu quero ser terapeuta. É isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu quero transformar vidas. É isso, é essa a grande sacada. É isso que eu quero para mim. Eu encontrei dentro desse curso a minha missão de vida. Eu quero, através de mim, da minha história, transformar vidas. E eu vou estudar para isso. Então, por isso que naquela época que eu fui fazer o curso, as minhas formações era processamento de dados e administração de empresas. Eu entrei na faculdade de psicologia com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade eu entrei na faculdade de psicologia. Mas terapeuta já antes, porque desse curso que eu fiz no ano de 2000, né, nós estamos em 2020, então são 20 anos. Nesse curso eu saí de lá com o seguinte pedido: eu quero ser treinado para ser terapeuta aqui. E um ano depois
eu era terapeuta daquele instituto, fiquei lá por alguns meses, saí, fui para outro instituto, fiquei lá por alguns meses, e quando eu resolvi que eu queria estudar, queria me preparar para eu ter o meu próprio instituto e criar o meu próprio curso, essa história muitos de vocês já sabem, e daí sempre a Califórnia foi o maior centro de terapia holística do mundo, então eu resolvo, em 2000 fui fazer o caminho de Santiago, eu fui andar os 900 quilômetros a pé, eu tinha uma dualidade muito grande dentro de mim, em 2000, né, entre o Luciano empresário, a parte financeira e a parte espiritual. Eu não conseguia conectar as duas, eu achava que eu tinha que ser um ou outro, eu não tinha essa percepção hoje de unicidade, que você pode fazer muito bem os dois. Naquela época eu achava que ter dinheiro era pecado e achava que para ajudar os outros tinha que pôr a sandália da humildade e sair de bata branca como uma Mahatma Gandhi, sabe? Manja essas loucuras. Então eu fui fazer o caminho de Santiago, ver se Deus conversava comigo, né? E realmente Deus conversou comigo, mas de outra maneira, também não vou contar aqui agora, de repente é uma outra live. Aliás, no YouTube, se você colocar lá o dia que Deus conversou comigo, eu tenho um vídeo meu no meu canal do YouTube onde eu conto essa história. Bom, enfim, e daí foi a minha jornada, né? Onde de estudos, de preparo, de virar realmente terapeuta, e estar já há 10 anos com o meu próprio instituto, e foi essa virada de chave, as experiências de vida. Então, por que eu vim contar tudo isso para vocês hoje, e essa live vai ficar salva 24 horas, né? Porque assim, naquele momento da minha vida, dentro da pequenez da minha mente, sabe? Dentro daquilo que eu não sabia, da minha ignorância, por falta de ter esse entendimento maior de Deus, da física quântica, de tudo, eu estava pensando no maior ato de covardia que um ser humano pode ter, que é o suicídio, né? Pensar em tirar a própria vida. Eu não sabia, mal eu sabia que a minha missão de vida também não tinha começado naquele momento. E aí eu começo a identificar muitas das pessoas que estão me procurando hoje, com essa pandemia, nesse desespero, sabe, presas dentro de casa, algumas sozinhas, outras com família, algumas pessoas perdendo o emprego, outras pessoas perdendo dinheiro, sem saber se a empresa vai fechar, vai falir ou não vai falir. Quem sabe Deus não preparou para você especificamente uma grande guinada na sua vida, para você encontrar a sua missão, para você encontrar o que realmente vai te fazer feliz, para você realmente encontrar o que quer que seja, mesmo que você tenha que passar por uma dor, a dor de perder um ente querido. Gente, a única certeza que nós temos sobre essa vida é a morte. A gente só não sabe quando ela virá, sabe? Se ela vai ser porque você escorregou no banheiro e bateu a cabeça, ou se vai ser com o coronavírus. E essa morte, não só para nós, como para as pessoas que a gente mais ama, sabe? Minha mãe está com 92 anos em casa, sabe? Eu não sei em que momento eu vou perdê-la, se é por coronavírus, ou se ela vai ser abençoada por Deus de morrer dormindo, sem dor nenhuma. Eu não sei, mas a gente tem que se preparar para isso a cada dia. Então, algumas pessoas me procurando com medo, com receio, com depressão. Tudo é da maneira que você alimenta a sua mente. Tenha fé, acredite piamente em Deus. Acredite piamente que aquilo que você receber de Deus é a experiência que Deus queria para você e que você vai estar preparado para ela. Então, eu no maior desespero, onde eu pensei em ter a covardia de tirar a própria vida de suicídio com 34 anos de idade, cheguei tão perto disso, mas graças a Deus para mim, para minha família, graças a Deus para você que está tendo a oportunidade de ouvir essa história agora, eu não fiz isso e estamos aqui juntos. Então sabe, isso tudo vai passar, e se a gente estiver juntos, porque juntos nós somos invencíveis, vai passar de uma maneira melhor.
venha para as lives das 11h11, sabe? Alimente a sua mente com coisas boas. Venha para a meditação guiada das 22h22. Convide muitas pessoas para a meditação à noite, para a gente aumentar o campo energético desse mundo, aumentar o campo energético desse país, sabe? Venha, vamos juntos fazer essa corrente de amor e força. Avise o maior número de pessoas que essa live vai ficar salva 24 horas. É incrível, gente, é incrível. Mas as pessoas, elas não percebem que tem o poder. Ou seja, você nasce com ele. Basta você usar esse poder. Nós nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso, porque eu quase perdi mais de 20 anos da minha vida, eu ia perder todo esse tempo. E mesmo não perdendo, a vida é tão curta, o tempo passa tão rápido, não é mesmo? E eu lembro de uma coisa, numa citação do Mário Quintana, que ele falou sobre isso, quando ele escreveu: quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já é Natal, já terminou o ano, quando se vê, perdemos o amor da nossa vida, quando se vê, já se passaram 50 anos, para mim já foram 56, né? Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. E aí fica tarde, o sol se põe e nas costas ficaram um dia, mês, o ano, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Eu gosto muito da frase: quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo e com isso os sonhos de muitos que estão ao seu lado. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar a sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que estão te aparecendo. Os que assim fazem têm sorte na vida, são reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São esses que deixam marcas, legados, são os que escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. E você pode ter essa autodeterminação em favor não somente do seu próprio crescimento, mas do crescimento do seu trabalho, da sua consciência, da sua família, das pessoas que estão do seu lado e te amam. Preparem-se, encha-se de sabedoria, faça um pacto com o tempo e use-o a seu favor. E se você está aqui hoje, nesse momento, nessa vida e nesse mundo, é porque você merece, porque você está cumprindo a sua missão de vida. Então vá em frente,
Abra um sorriso no rosto e seja firme nas suas decisões. Deixe a sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Seja um milagre para todos que cruzarem o seu caminho. Hoje, agora. Gratidão, gratidão, gratidão por cada um de vocês que fizeram parte desse meu momento de vida, dessa minha emoção, desse meu desabafo. Gratidão. Gratidão. Espero vocês às 22h22 para a nossa live guiada. Espero você nesse campo energético para a gente ampliar a energia do mundo. Avise o maior número de pessoas que você puder para estar conosco hoje à noite. Vamos fazer o bem, não importa a quem. Essa live de hoje eu vou deixar gravada nas próximas 24 horas. Se você conhece alguém da sua família, algum amigo, quem trabalha com você, que merece ouvir o que nós tratamos aqui hoje, merece a minha lágrima, merece a lágrima de alguns de vocês, fala para ela entrar no Instagram de hoje e assistir essa live. Em 5 minutos ela estará lá. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Sabe? Tudo isso que nós estamos passando vai passar. Vai passar. Ponha força no seu coração e conquiste o caminho e a trilha que Deus preparou para você. Gratidão, beijo no coração.